Shalom, queridos. Vamos lá? Vamos começar essa matéria preciosa, o estudo da Epístola aos Romanos. Nós precisamos, a cada dia, ressaltar as epístolas. Por quê? Toda a Bíblia, logicamente, num contexto geral, ela é importante, mas as epístolas paulinas, elas são cruciais para trazer o que é a estrutura doutrinária da igreja. Nada do que nós podemos aprender no contexto bíblico geral vai ser como básico, fundamental para nós crescermos na doutrina cristã. Há muitos exemplos de fé na Bíblia, tudo mais, mas como é a doutrina, como é a estrutura doutrinária para a igreja, temos a riqueza dessas epístolas paulinas que são preciosas, graças a Deus. Então vamos lá, nós temos aqui a Epístola aos Romanos, como o nome já diz, ela foi escrita para a igreja de Roma, e essa igreja é uma igreja que surgiu de um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus, né? Muita gente fala tanto da igreja de Roma e nem sabe como foi fundada a igreja de Roma, como surgiu. Há falsos testemunhos sobre a fundação dessa igreja. Há informações de que Pedro foi o fundador dessa igreja. Isso não procede. Não há prova histórica, bíblica, de que Pedro esteve em Roma. E a igreja apostólica, falsa apostólica romana, que é a igreja católica, ou intitulada católica, ela persiste na ideia falsa de que Pedro foi o bispo de Roma, que Pedro foi o sacerdote em Roma, foi o líder de Roma. Isso não procede. Então, há falsas ideias dessa igreja. Outra coisa, a própria epístola de Paulo aos Romanos, ela é riquíssima para entendermos o que é a gratuidade de Deus, o que é a graça através do Cristo revelada para nós, né? Nós falamos muito de graça, mas às vezes não entendemos o que é a graça. Essa semana ainda me perguntou alguém, inclusive foi um frentista que eu falo muito de teologia com ele. Ele me disse: pastor, que você chegou? Quero te fazer uma pergunta. A graça de Deus estava no Antigo Testamento? No Antigo Testamento? Eu falei: lógico que estava. A graça de Deus sempre esteve presente. A graça de Deus sempre se manifestou. Sempre se manifestou. E, inclusive, se você procura literalmente a palavra graça, equivale tanto ao Antigo Testamento como no Novo Testamento. É incrível isso, né? O número, se não me engano, são 270 e poucas vezes aparece a palavra graça no Antigo Testamento, e a equivalência no Novo Testamento, com um pouquinho mais, aparece a mesma palavra carisma no Novo Testamento. Então, qual é esse mistério? Nós vamos ver isso aí. Por que Paulo escreveu e salientou a questão da graça? Por quê? Qual a confusão que havia em relação a gratuidade? E agora nós entendemos isso, né? Porque não sei se vocês já perceberam, tem uma onda de crentes doida para anular o Antigo Testamento. Já perceberam isso? E anulando um monte de coisa do Antigo Testamento. Querem apagar o Tanakh, na verdade, porque não é nem antigo, não é a coisa que passou. Não, isso é a palavra, é a revelação. Agora, a metodologia de como Deus se manifestava é diferente. Como Deus exigia o culto, a demanda para que se manifestasse a gratuidade. Isso é o que faz a diferença. A graça se manifesta hoje de uma forma plena. Ah, sim. Porém, a graça já atuava. Noé diz que a graça de Deus se revelar, não é. Está escrito isso na palavra do Senhor. Aqui eu tenho provado vários versículos que a graça estava com Moisés, a graça de Deus, enfim. Bom, a palavra aparece no Antigo Testamento, mas por que Paulo destaca isso? Destaca essa questão de ir para esse perfil, ele sendo um judeu mestre, um doutor, sabendo da questão situacional do povo de Israel, o povo judeu, como ele se comportava, como ele estava espiritualmente, o quadro religioso, o que aconteceu, esse fenômeno que aconteceu
com tanto dogma, eles perderiam a graça, perderiam o contato com Deus e impunham muitas coisas que se trocaram no que se refere à ideia de buscar realmente a glória, a virtude do Senhor, e agora era só rituais, só dogmas. E Paulo diz, espera aí, vocês estão perdidos, vocês esqueceram do principal, que era a gratuidade de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, a salvação, enfim. Então, Paulo, como bom rabino, dá um perfil geral do que é a graça, o que aconteceu com a lei em si, e agora o que nós vivenciamos em Cristo Jesus, tá bom? Se hoje nós perdêssemos todas as epístolas doutrinárias, que são a base da nossa fé cristã, se ficasse só Romanos, essa pessoa ela consegue se converter, ela consegue se manter na doutrina, ela entende o plano da salvação, ela entende o plano de Deus para a humanidade e ela vive pela fé e ao mesmo tempo alcança a redenção da glória do céu. Então, Romanos se considera uma das maiores, ou mais importantes, na verdade, epístolas que trazem o conteúdo do que é a nossa fé em Cristo Jesus, a salvação, a gratuidade, enfim. E, logicamente, todo o perfil de vida doutrinária cristã. Amém? Então, é muito importante estudar a parte, o livro de Romanos, porque, além de ser uma obra magna, né? A gente não pode falar mais que somente uma epístola, é uma obra magna que precisa ser estudada. Quem não leu, precisa ler Romanos. Quem não leu, precisa ler. Já comece a ler Romanos. Já comece a ler a partir de hoje, tire seu tempo e comece a ler. Quem já leu, releia e reveja coisas preciosas que você vai encontrar ali, tá bom? Aqui na página 5 nós temos um quadro, antes, na página 4 temos um quadro da divisão das epístolas paulinas, né? Temos três sequências aí. Primeiro, chamadas epístola das viagens. Número 1, epístola das viagens. Por quê? Nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias. As 3 viagens missionárias. A última viagem justamente foi para Roma, que ele já estava preso, de onde não saiu, depois foi executado. Então, essas 3 viagens missionárias. A primeira, ele atinge toda a parte que hoje é a Turquia, a Ásia Menor, né? Ele fortalece as igrejas e ele implanta igrejas na Ásia Menor, que é aquela península que sai hoje em dia da Turquia, que era conhecida como Europa também, porque pertencia ao Império Romano. Na segunda viagem, ele passa novamente pela Ásia Menor, só que ele dá um pulo, assim excepcional na época, para a Grécia. Ele vai para a Galácia, para Corinto, e chega até em Atenas, onde ele prega no Areópago. E a terceira viagem também ele passa pela Ásia e também chega na Europa. E aí a última viagem ele vai para Roma. Ele pretendia ir para Espanha, até alguns dizem que chegou na Espanha, mas ele fala com muita propriedade de chegar na Espanha. Por quê? Porque Paulo se concentrou no ocidente da Europa, lado ocidental. Ele queria chegar literalmente até os confins da terra daquela época. E os confins da terra era a Península Ibérica. O último ponto era a Península Ibérica. Quem chegava na Espanha, naquele tempo Espanha e Portugal era só um reinado, era o mesmo reinado, o reinado tem tantos francos, dos visigodos, dos ibéricos, dos germânicos, dos ostrogodos, estrogonofes e tudo mais que você possa imaginar. Estavam todos espalhados, só que os da Península Ibérica era um império muito forte, e justamente desse império é que sai o comando para explorar o Novo Mundo. Da Espanha sai as caravelas para explorar o Novo Mundo. Então, quem chegava na Espanha, na Península Ibérica, chegava literalmente, naquela época, no fim do mundo, porque depois do oceano não havia mais nada. Já havia expedições que haviam descido da Espanha e beirando a África e chegado na Índia, fora no canal de Suez ali, onde se passava ali da África para o Mediterrâneo, havia uma passagem também que era navegável. Conclusão,
Eram rotas marinhas que não se conheciam. Paulo, eu creio que ele, no seu perfil sanguíneo, colérico, tubarão, ele queria chegar até os confins da terra. Ele queria cumprir o que Jesus tinha falado. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então isso aconteceu, graças a Deus. Então, nessas viagens, Paulo escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Romanos foi escrita em viagens, as 3 viagens missionárias. No segundo quadro temos as epístolas, 2 epístolas da prisão. São separadas como epístolas da prisão. Por quê? Porque ele literalmente escreve dentro da cadeia. Temos, em Efésios, ele declara muito assim, abertamente, ei, eu estou preso, mas a palavra está livre, a palavra não está presa. Agora, que condição havia? Num homem usado por Deus, estando em açoites e prisões, ao ponto de ter a habilidade de estruturar as igrejas, meu irmão, naquele tempo. Não havia comunicação rápida, como vemos hoje em dia. Eu recebo comunicação da África, um pastor da África, igrejas da África, ele escreve, pum, já chega aqui. Outro dia, vídeo, aquele negócio de vídeo, o WhatsApp do vídeo, você vê tudo lá, meu Deus, que comunicação fácil, naquele tempo não. Eram meses e meses e meses para ter contato, para saber se a pessoa estava viva. Quando eu falava, a pessoa comunicava, estou bem, de repente, quando chegava, estou bem, o cara já tinha morrido, já estava bem, nada, já havia morrido. Então, para saber, estamos aqui louvando ao Senhor, quando chegava a carta, talvez já todo mundo tinha desviado. Meses para chegar a comunicação. Então, imagina o desafio de Paulo estruturar as igrejas e mantê-las. Por isso, querido, eu te falo, nos dias de hoje, nós temos tudo para ter uma igreja consolidada, estruturada e poder espalhar o perfil. O que nos falta, assim, é um pouquinho de poder, unção e glória, e garra para poder fazer a obra com mais afinco. Nos falta um pouco mais disso. Porém, nós temos muito mais facilidade. Paulo conseguiu. Temos a epístola de Filemão, que inclusive ele conhece Onésimo na prisão. Onésimo, na célula na prisão, aceita Jesus. Onésimo se converte, conta o histórico que ele fugiu do seu Senhor, e Paulo manda uma carta com Onésimo, aceita de volta o coitadinho aqui que ele se arrependeu, enfim, dentro da prisão. Colossenses, Filipenses, são cartas na prisão. E a terceira são epístolas chamadas epístolas pastorais. Porque Paulo, além de fundar igrejas, ele prepara líderes e pastores, ele forma pastores. O cara era um crânio, gente. O cara era o cara. Ele não tinha faculdade, não tinha nada do que nós temos, não tinha nem estrutura teológica. Eles tinham só o Tanakh. E mal sabia ele que o que ele estava escrevendo se tornaria a palavra, o conteúdo da palavra revelada para nós hoje em dia. O que ele escreveu. Então, ele escreve, ele tem um exemplo de um discípulo amado que o forma como pastor, Timóteo, um jovenzinho, né, ele se encarrega de animá-lo, fortalecê-lo. Timóteo era pastor em Éfeso, e era uma obra que Paulo tinha muito amor, e toda a Macedônia assim, tinha sido tomada pela influência de Paulo, e havia pastores, Tito também, e 2 Timóteo já escreve quando está em Roma, preso, já prestes a morrer, porque ele fala, combati o bom combate. Paulo já está se despedindo. Então temos aí a divisão das epístolas. Aqui diz, para uma melhor compreensão do pano de fundo histórico dessas epístolas, será necessário estudá-las cronologicamente. O que é um estudo cronológico? É ver em que data elas foram escritas. Se vocês viram a página, na página 5, vocês vão ver a sequência. Ah, tá, pulei a epístola pré-concílio. Muito bom. O que aconteceu?
Isso é importantíssimo. Por quê? Porque só quando o concílio de Jerusalém, ele define o que haveria de acontecer e que eles haveriam de fazer em relação a costumes judaicos. Lembra que estava a briga, vamos circuncidar ou não vamos circuncidar, vamos fazer? Por quê? Porque até então a igreja era judeus que aceitaram o Messias. Não existia igreja, era judeus que haviam aceitado. Então, o cara nasce num costume judaico desde a infância, e ele aceita o Messias, aceita o Cristo, só se cumpriu o que a Torá falava do Messias. Só se cumpriu algo, ou seja, a vida cristã, por ter aceitado a Cristo, não o desgregava de Jerusalém, nem de Israel, nem das promessas, nem do judaísmo. Porque o judaísmo todo confirma que o Messias viria. Então ele diz, estou dentro, só que eu sou um judeu que aceitou o Messias. Só que como que eu vou deixar agora de circuncidar? Como que eu vou deixar agora os costumes? Como que eu agora vou comer carne de porco, linguiça, bacon? Como que eu vou fazer, meu Deus do céu? Vai ficar complicado. Eu já vivo sem isso há anos. Meus avós, meus bisavós, fica complicado. Aí começa uma brigaiada, falando, bacon? Não, sem bacon. Feijoada? Não, sem feijoada. Outro, circuncida? Não, não circuncida mais. Agora, o que vão fazer? Começou uma briga, então, no Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio oficial. Fala, peraí, a partir de agora, quem é judeu e aceitou a Cristo, fique tranquilo com os seus costumes. Só que agora, preste atenção, a igreja não vai ficar, a visão do Cristo não vai ficar só para os judeus. Vê uma massa grande, gentílica, que vai chegar até São Paulo, capital. Vai chegar até os convidados. Então, queridos, nós não vamos poder sair cortando prepúcio de gentílicos. Vai ficar ruim o negócio. Imagina como vão fazer. Então, acabou. Quem era judeu, fique tranquilo. Aí Paulo não estava nesse concílio. É só Tiago que está na frente desse concílio. Aí, já Paulo, antes do concílio, essa carta escreve aos Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas tiveram essa mania. Insensatos Gálatas, começaste muito bem, começaste pelo Espírito e terminaram na carne. Os chama de tolos, por quê? Porque os caras começaram a judaizar. Ei, vou lhe falar uma coisa. Sinal, agora é asterisco, sinal de quando o mover do Espírito ou do avivamento começa a se apagar. É quando seguimos só regras e não nos movemos mais por revelação. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a regra só regra. Não, temos que nos mover pela revelação do Espírito. Então, a igreja foi a efusão. Falaram em línguas, milagre, era o Pedro que operava e tal. Só que aí vai apagando, vai se espalhando, e o que acontece? E aí eles voltam às regras. Começam a exigir coisas só da doutrina. Eu vou lhe falar, posso me tornar um religioso. Um religioso. Sabe quando dentro da igreja começam essas perguntinhas? Pastor, por que aquele irmão lá é todo tatuado e ele é uma benção? Ele até escreveu Jesus na testa. Aí é porque a pessoa já está perdendo a identidade. Poxa vida, o pregador fulano é um piercing desse tamanho, uma argola desse tamanho, e ele é usado por Deus. Então, é aí quando a igreja começa a perder o avivamento e perde a identidade com Deus. Por que na igreja tal fazem isso e lá desce maior fogo e unção? Ixi, aí será que começa a orar, meu filho? Porque essa pessoa em si, esse indivíduo, que às vezes infesta a massa, já perdeu a essência da revelação. Já perdeu a essência da revelação. Aí começa a questionar. Então, isso começou com a igreja cristã. Aí o que aconteceu? Aí Paulinho vem e começa a bombardear. É assim. E os romanos aqui agora são sabatinados, apresentando-lhes algo. Então, esse é o gancho que a igreja católica tem para se defender. O único gancho que tem. Só que muitos não estudam historicamente essa parte, ou deixam para o lado, que havia no Egito uma região nomeada por Roma, porque Roma tomou o Egito, os Ptolomeus, inclusive o Cláudio se casa com a Cleópatra lá e tem relacionamento
de fortalecer o Império Egípcio. Só que não sabem que essa igreja dessa região do Egito, no norte da África, é intitulada de Babilônia. Historicamente intitulada de Babilônia. Então o que acontece? Havia igreja, e há muito mais chances de ter havido igreja nessa região do que em si a igreja ter sido fundada por Pedro. Agora, é uma dúvida, é um bom gancho. Agora, literalmente, Pedro usar a igreja de Babilônia. Agora, por que usaria a igreja de Babilônia espiritualmente nomeando Babilônia Roma? Porque vem essa sequência, Medos e Persas, vem a Grécia, vem a sequência até chegar na Grécia, depois chegar em Roma. É o mesmo espírito. É verdade, eu concordo. É a mesma essência de Babilônia, porém, categoricamente, historicamente falar, alguém provar que Pedro esteve, não há nenhum indício histórico. Não há. Então essa prova é que poderia ser essa região que já havia igrejas, inclusive norte da África, é uma igreja que é tomada por um avivamento. Eu vou citar aqui daqui a pouco Agostinho, que é um patriarca, mas ninguém sabe que ele é africano. O Santo Agostinho, muita gente pensa, Santo Agostinho só pensa em Europa, mas Santo Agostinho era africano, era bispo de Hipona, Agostinho de Hipona. Hipona é a África, a Argélia, é um africano. Um dos maiores líderes da igreja era africano. O eunuco que é de Candace, que vai e leva o avivamento, era africano. Então, muita gente não sabe que o Egito, essa região, foi tomada por um avivamento. E ali havia uma região no Egito chamada Babilônia. Pode ser que seja isso. Agora, a maior prova assim é que não há argumento histórico que Pedro esteve em Roma. Agora, preste atenção. O apóstolo me levou já para um campo que eu fiquei intrigado agora. Quando Paulo saúda, vê nos últimos capítulos da epístola de Romanos. Vamos já ao final para tirar essa dúvida. O que acontece? No finalzinho, quando saúda, vamos supor, vamos acreditar na ideia de que Pedro estava em Roma, ou talvez fundou a igreja de Roma, de que Pedro era líder de Roma, que ele era o Papa de Roma, que ele era o primeiro, que não seria nem Papa, porque esse nome é inventado, mas que seria o primeiro bispo, pelo menos, de Roma, como diz a igreja, ele foi o primeiro bispo de Roma. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui no capítulo 16, quando Paulo já começa a encerrar a epístola, o último capítulo. Olha o nome, ele nomeia 28 nomes, os nomes mais esquisitos que você possa falar, de romanos, que estão lá. No versículo 3, saudai a Priscila e Áquila. Outro nome no versículo 5, saudai ao querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, saudai a Maria, saudai a Andrônico, a Júnias, saudai Ampliato, no versículo 9, saudai a Urbano, o cara era urbano mesmo, Estaques, saudai a Apeles, versículo 10, saudai a Aristóbulo. Eu vou falar só os nomes em sequência. Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, eram duas irmãs gêmeas. Saudai a Trifena e Trifosa. Olha que nome. Tem um pastor no Chile que colocou nas filhas Trifena e Trifosa, meu gêmeo. Pérside, saudai a Rufo, não sei qual era a profissão dele, mas o nome dele era Rufo. Cíntrico, Flegonte, Hermes, e aí vai. Olimpas, Filólogo, Júlia, Nereu, e aí vai até o final. Tércio, não me nomeia nem sequer ao famoso bispo de Roma. Que falta de ética em Paulo, que ele salienta todo mundo que cooperava com ele lá, e não me saúda o bispo, não me saúda o pastor, sendo que Paulo faz questão de apresentar o nome Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enfim. Tudo bom, gente. A teoria maior que Paulo esteve, a teoria que a Igreja Católica corrobora, que ele fundou a igreja, que ele esteve em Roma, tem sido a base para que eles de fato acreditem e confirmem que Petros é a pedra da igreja, e a pedra da igreja é Cristo. Também serve para corroborar o que eles dizem, que Pedro fundou a igreja de Roma, por isso que ela se estabelece como sendo a primeira pedra,
como Igreja Apostólica Romana, sendo que em nenhum lugar nós temos o título de Igreja Apostólica de Roma, em nenhum lugar na doutrina. Temos a doutrina da Igreja Apostólica e o fundamento de Jerusalém. Quem está entendendo? Então, que há teólogos divididos, pode até dividir. Mas prova-se firme que ele esteve, não há nenhuma prova histórica escrita ou extra, nada, de que realmente Pedro esteve lá. Esse versículo eu já tinha lido, sobre a igreja da Babilônia. Enfim, vai ficar no mistério. Mas um dia a gente vai chegar no céu e a gente vai perguntar, tu fundou ou não fundou a igreja? Vamos lá. Temos aqui nesse quadrado, obrigado pela pergunta. Esse quadro aqui, a sequência, isso não vamos nos deter muito nisso, mas temos aqui uma sequência de data. Desde o ano 49 depois de Cristo, nós temos já Paulo, através do concílio, como falei, que vem esse concílio onde se ressalta a questão de viver uma vida na doutrina cristã, aí vem uma sequência de viagens, anos 51, 52, e vai até os 67 depois de Cristo, onde Paulo só se dedica a... E eu me atrevo a dizer uma coisa, Paulo escreveu muito mais aquilo que ainda foi reconhecido canonicamente. Paulo era um escritor exímio, ele tinha a habilidade de poder se comunicar através da escrita. Então eu creio que há coisas que ele escreveu. Paulo diz para Timóteo, me traz os pergaminhos que eu escrevi, me traz as anotações, me traz a capa, me traz todo o material que ficou lá. Então Paulo era o famoso intelectual que sempre andava escrevendo. Então ele tem apreço pela vida intelectual escrita, e por isso digo, não é somente uma epístola, mas é uma carta magna que nos orienta hoje. O raio-x de Romanos. O autor, logicamente, Paulo, olha o que fala no capítulo 1. Paulo já se apresenta, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, ainda destaca, porque havia uma questão de que Paulo era apóstolo ou não. Porque há alguém ainda hoje que diz que os apóstolos, o título apóstolo, era só para os 12. É bonito, 12, né? Um deles se desviou, Matias foi colocado... Só esses foram apóstolos. Então Paulo já fica do lado de fora. Então esse espírito de refutar o ministério apostólico já existia naquela época. Então Paulo o descartaram e ele diz, não, eu fui chamado apóstolo por Jesus Cristo. Alguém diz, então porque ele viu Jesus. Mas nós temos provas de que há outros apóstolos na Bíblia que foram de fato homens ungidos por Deus. Havia tanto apóstolo no Apocalipse que João escrevia aos falsos apóstolos. Já havia falsos apóstolos naquela época, como tem até hoje. Gente, já era tanto que já a pirataria já estava rolando. Misericórdia. Agora, para quem não entende, apóstolo é enviado, missionário. Gente, é tão difícil de entender um enviado. Agora, a igreja de visão secular, ela fala assim, não, apóstolo não, é missionário. Gente, aonde está o título missionário na Bíblia? Então, aí vocês estão na visão herética, então, porque estão colocando um título. Agora surgiu conferencista, ainda, vírgula, internacional. Onde está isso aí na Bíblia, gente? Vamos lá, nós temos só 5 dons ministeriais. Então, para não nomear. E aí vai argumentando coisas absurdas que a religião normalmente causa. Então, apóstolo vai ter sempre. Sabe por quê? Porque apóstolo é um enviado do Senhor. O dia que parar a unção apostólica na igreja, ou pararem os apóstolos, a igreja para, trava, seca e murcha. E a igreja precisa avançar. Romanos 16:7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis dentre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Pronto. Essa Júnia aí, uma apóstola, meu Deus. Perdão, esse Júlia não é Júlia, é Júnia. Júnias, é homem. São notáveis apóstolos. Quando saiu da Priscila, por que saiu da primeira Priscila e depois a Áquila? Porque o Áquila era passivo, a Priscila que era a 12 influente lá na unção. Vamos lá.
Data 56 depois de Cristo, local Corinto, pois Paulo estava hospedado na casa de Gaio. Destinatário aos cristãos da igreja de Roma. Paulo confessa que ele não vai edificar em fundamento alheio, ou seja, ele declara que ele não é o fundador dessa igreja. Mas Paulo tinha um negócio com Roma, por quê? Porque ali era o centro do poder. Queridos, chegar em Roma era chegar em New York. Chegar em Roma era chegar... É como, queridos, São Paulo, a gente não percebe isso, mas vocês têm rodado por aí o Brasil. São Paulo é a galinha de ovos de ouro para muita gente. Esse estado é olhado pelos outros estados de uma forma tão, mas tão visionária, para não falar outra coisa, visionária, que não imaginamos o poder que há em São Paulo. Querido, abra em qualquer lugar. Abriu em São Paulo, conquistou qualquer terreno, mas conquistou São Paulo, conquistou o Brasil todo. Então era mais ou menos isso. Chegar em Roma era chegar na central de todo o poder que se espalhava na Europa, Ásia, norte da África, o poder de Roma. Era chegar na central para atingir. Paulo dizia, quem consolida uma igreja em Roma, ele vai atingir politicamente, vai atingir com o evangelho politicamente, vai atingir economicamente, ou melhor falando, quem atinge Roma vai atingir a economia, a política com o evangelho, a sociabilidade, a cultura com o evangelho, porque era a central de tudo ali. Roma era a concentração de tudo. Não estou dizendo que a igreja não esteve em Roma, mas que a igreja não é apostólica romana, não é. Não é. A igreja apostólica é de Jerusalém. O fundamento apostólico vem de Jerusalém. Temos as palavras-chave: justiça, fé, justificação, a lei, que é salientada, e a graça. A graça. Muita gente não entende por que a questão da graça, e muitos dizem, não, o Antigo Testamento não é graça. Querido, a graça de Deus sempre se manifestou. Vou colocar aqui, em hebraico, duas palavras, chen ou chesed. Chesed, duas palavras usadas para a glória da graça. Chen ou chesed. Quando não é shen, tá? Quando aparece CH é porque é puxado, chen. Quando não tem um H é mais suave, ou até nem se muda dependendo da região. Por exemplo, tem gente que diz Elohim, Elohim suave, ou Elohim, Elohim. O mais fácil é falar Elohim. Quando tem o Re, é Elohim. Agora, se tem Het, essa letrinha aqui, Het, é bem puxada. Hesed, Hesed, ou Ren, Ren. Essas são as duas palavras que se usam para a graça no Antigo Testamento. E essas palavras aparecem de monte. Davi fala de graça, Moisés fala de graça, Noé achou graça, ou se manifestou a graça. E aí vai. A graça sempre esteve nessa dimensão celestial, querendo se revelar ao homem, porque o bloqueio do pecado do homem bloqueou a gratuidade. Me diga, aonde houve mais gratuidade do que no Jardim do Éden? Não houve mais gratuidade. Agora, nós temos o direito ao Éden, às promessas, embora nessa carne, nesse mundo, temos as promessas, o direito como esse homem criado tinha no Éden. E ele é o último, na verdade, Adão, que o primeiro fracassou. Então, a graça se manifesta. Só que é uma divisão, sim, aí é uma divisão. A graça se manifesta aqui de que maneira? Numa condicional. Deus exige atos, fatos, rituais. A graça se manifesta com uma condicional. Vou colocar aqui, rituais, festas, que elas são muito proféticas e não podem ser esquecidas. Muita gente diz, essa é festa. Não, as festas judaicas, elas são preciosíssimas. Inclusive, todas as festas estão inseridas em Cristo. Em Cristo. Festas, rituais, que mais? Costumes. Aí nós estamos falando de sacrifícios, estamos falando de tudo que era ritualística. A graça se manifesta. Lógico,
Lógico que Deus se manifestava com a graça. Quando alguém, por exemplo, pecava, oferecia um holocausto e era cheiro bom, olha a gratuidade se manifestando com Abel. Sacrifica um animal, sobe, Deus sentia esse cheiro e a gratuidade se manifestava. Ao ponto de o Caim ficar endemoniado. A gratuidade estava se manifestando. Agora, o que acontece aqui? Aqui é a plenitude da graça, por quê? Porque Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach, Ele é o substituto de tudo isso aqui. Do cordeiro, do guardar isso, do ritual disso, da circuncisão, etc. Quem tem Cristo, de uma vez por toda, como nós já analisamos em Hebreus, ele passa a ter a plena gratuidade de Deus plenamente. Ou seja, aqui se manifestava com condicional. Aqui, de uma vez por todas, a graça é derramada para nós. Quem entendeu? Agora, já que podemos falar Antigo Testamento, é extirpada, é isento do que é a graça? Claro que não. A graça está manifestada desde o princípio, desde o Éden, que conversava com Deus face a face e via a glória, a graça, a virtude e a benevolência de Deus. Essa palavra Hesed, presta atenção nisso aqui, gente. A palavra Hesed, que é traduzida no grego, aqui é hebraico, tá? Hesed e Ren. Carisma. Quando nós usamos essa palavra grega aqui? Quem lembra? Carisma. Para que nós usamos essa palavra grega? Quem pode me dizer assim? Hoje em dia, quando nós usamos a palavra carisma? Não está entendendo? Quando, no nosso contexto diário, nós usamos a palavra carisma. Vou falar uma derivação. Quando nós falamos esse cara é carismático, estamos usando a palavra carisma, mas quando nós usamos essa palavra, em que sentido? Não entendi. Um atributo, muito bom, mas atributo em relação a quê? Pronto, olha, aí que está. É a essência da pessoa. Quando nós falamos, a pessoa é carismática, qual é a essência dele? O que sai dele? Se ele é alegre, se ele não é, se é a capacidade de fazer alguma coisa, é uma pessoa habilidosa, uma pessoa que se conecta facilmente. Numa sala de aula, você vai ter aquela pessoa quietinha, que entra, graça e paz, fica quietinho, toma café quietinho e vai embora quietinho. Já viu ou não? Nós chamamos essa pessoa de carismática? Não. Quem nós chamamos de carismática? Oh, graça e paz, aquele que sai abraçando todo mundo. Por quê? Carismático, tudo. Por quê? Porque externa-se facilmente. É uma pessoa que se externa facilmente. Então, a palavra carisma, aí nós traduzimos para, graça. E quando se traduz para o português, graça, perde a graça. Quando se traduz para o português, que graças? Em qualquer lugar que você falar, o que é graça? Aí você vai falar algo que você não precisa pagar. Né? Porque o brasileiro precisa de muita dessa unção, de não precisar pagar, porque paga muita coisa. Então, algo que não precisa pagar, algo que diga, não, algo de graça é uma coisa, mas a graça, o que é? Alguém diz assim, o dom imerecido de Deus. Sim, mas aí está se referindo ao pagamento ainda. Mas gratuidade é a virtude, aí que está. Carisma, o hesed, aqui é a palavra mais certa. Hesed é quando é o que flui dentro de você. Quando nós falamos de graça, é o que flui do coração de Deus. Quem aqui alguma vez disse, como eu posso ser mais influente? Quem aqui precisou de ser influente em alguma área? Quem aqui precisa de ser influente? Vocês estão aqui hoje? Todo mundo precisa ser influente. Agora me traduza o que é influência. Escute, influência. Influência. Vamos dividir essa palavra. Fluir, algo que sai. É dentro. Preste atenção. Toda vez que você demanda, ou demandam de você de influência, ou algo demanda de influência, por exemplo, se eu sou vendedor, preciso de influência? Preciso.
ou capacidade de influenciar. Se eu sou um avivalista, se eu sou um evangelista, se eu preciso ganhar almas para Jesus, será que essa palavrinha fará a diferença na minha vida? Se eu sou um cristão de avivamento, se eu sou um salvo e vou para o céu e quero levar todo mundo para o céu, se eu sou um pai de família, se eu sou uma mãe de família, se eu sou um líder de alguma coisa, se eu sou gerente de alguma coisa, será que eu poderei ser estruturado nessa palavra? Ou poderei ser estruturado nessa palavra? Aí que está. Calcule sempre, toda vez que você precisa de influência, que você precisa influenciar, calcule o que sai do seu coração. Porque ninguém, escute bem, ninguém pode mover ou oferecer algo que não está no seu coração. O que as pessoas querem fazer? As pessoas querem impor, as pessoas querem mover-se. Querido, anote isso, você nunca poderá tocar alguém com algo que não flui do seu coração. Exemplo, se alguém me diz, pastor, esse ano que passou não ganhei uma alma para Jesus. Querido, você nunca vai tocar ninguém se isso não flui do seu coração. É dentro, fluência. Você nunca poderá tocar massas, mover territórios. Você nunca poderá atingir geografias, famílias, pessoas, se você não está fluindo. Lembra de um versículo que Jesus fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, que salta para a vida eterna. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. É bom ter carro? É bom. Se tua esposa vai ganhar neném, o que você prefere levar lá para o hospital? De bicicleta ou de carro? De carro. Se você vem estudar, prefere vir de bicicleta ou de carro? De carro. Carro é bom. Casa, o que você prefere? Pagar aluguel ou casa própria? Casa própria. O que você prefere morar? Embaixo da ponte ou é Alphaville? É Alphaville, lógico. Agora, de tudo isso, o que você vai levar para a vida eterna? Nada. Agora, quando você ganha uma alma, será que você vai vê-la na vida eterna? Será que você vai conquistar? Então, o que acontece? Quando algo me toma com projeção de eternidade, a glória do Senhor promete que algo vai começar a fluir. Isso é a gratuidade, isso é a graça, isso que Paulo está tentando passar para os irmãos romanos. Sabe por quê? Porque, o que acontece? Os romanos eram judeus que moravam em Roma, fundaram a igreja, prosélitos normalmente que vinham para Jerusalém, acreditavam na Torá e voltaram, e acreditaram no avivamento. E o que acontece? Só abaixa o volume que está me atrapalhando, tá bom? Preste atenção. Quando essa igreja se estabelece e se fortalece em Jerusalém, em Roma, o que acontece? A igreja ela começa a querer seguir rituais. Paulo, peraí, gente, vocês perderam o mais lindo, o fluir de Deus. Nada vai avançar, nada vai crescer, nada vai multiplicar se vocês ficam bitolados numa dogmática. A graça de Deus precisa fluir dentro de vocês, e essa graça quer estar em vocês. A lei é gloriosa. Há um salmo que fala só de lei. Bem-aventurados são os teus estatutos, amo teus mandamentos, amo teus preceitos, amo tua lei. A lei. Agora a lei não presta? Não. É a religiosidade de seguir a lei. Isso mata. Isso que a letra mata. E o Espírito vivifica. Por quê? Porque eu paro a fluência da glória, da virtude, da essência, do poder do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, gente? Amém? Então, queridos, fica para nós. O quanto de graça nós estamos tendo. Estamos falando da fluência, daquilo que mina, do carisma, do hesed, do ren, que nasce do coração de Deus. Vem até mim e faz algo que projeta para a vida eterna. O que eu estou fazendo para projetar para a vida eterna? Somos cartas vivas que a lei está impressa no nosso coração. Aí pronto, o que acontece? Sabe o que acontece? Na graça, a lei já está carimbada no teu coração.
A lei já está dentro de você, você não precisa andar falando, pode ou não pode usar piercing, pode ou não pode usar tatuagem. Sabe por quê? Porque eu já estou saturado do que é a vontade de Deus, a essência, o carisma, o resto de Deus na minha vida. Isso se projeta, pá, e salta para a vida eterna. Agora, eu andar perguntando bobagem, gente, desculpe que eu estou falando assim, porque tem crente bobo hoje em dia, não está escrito, que falta relacionamento, falta fluência, falta Deus, falta glória, falta chegar em algum lugar e mudar territórios, entrar numa casa e chegar numa cidade. Por quê? Porque está faltando a matéria-prima, o carisma, falta conhecer a graça. Paulo se destaca nisso, em trazer a graça, o hesed de Deus. Agora, como se vive isso? Fé, diga comigo, fé. Essa palavra é tão pequenininha, mas fé. A fé, que é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Agora, ele cita Abacuque. Há 3 passagens no Novo Testamento que fala dessa passagem preciosa de Abacuque. Que fala, o justo viverá pela fé. Olha só. Paulo escreve isso e toma Roma com essa questão. O justo tem que viver pela fé. Olha só, Agostinho de Hipona, esse cara intelectual, era médico, era filólogo, era filósofo, tudo que você possa imaginar de um intelectual capacitado dessa época, o Agostinho tinha. Ele era do país chamado hoje em dia Argélia, norte da África, era um africano. Havia um avivamento nessa região. E na insatisfação por se sentir culpado, o pecador, o que acontece? O que ele encontra? A epístola aos Romanos. E a epístola aos Romanos toca o maior teólogo, depois de Paulo, que a igreja cristã tem. A igreja cristã tem muitos homens preciosos, mas se você estuda um pouco de Agostinho, as influências dos escritos, e o que acontece? Agostinho escreve sobre Romanos, se apaixona por Romano e encontra Jesus, se converte a Cristo Jesus. Aí ele se torna bispo de Hipona. Esse era um bispo de Hipona, Agostinho de Hipona. Dele surge uma linhagem que depois, com a igreja já começando a se corromper, se adulterar, dos agostinianos. Os agostinianos. E dessa linha agostiniana surge um cidadão que também estava insatisfeito, chamado Martinho Lutero. E esse agostiniano descobre o livro de Romanos e lê: o justo viverá pela fé. Olha a sequência. Se levanta um monstro na unção, no poder, e atinge, flui, ao ponto de escrever as teses, 95 teses, em Wittenberg, na Alemanha. E conclusão, o mundo é espalhado e tomado por essa reforma sobrenatural através da Epístola aos Romanos. O que acontece? Um jovem, aí é crente já, não era pecador, embora tinha seus pecados, a história diz isso, avançando nos anos já para 1700, 1800, um jovem insatisfeito com a dogmática da religiosidade da igreja episcopal na Inglaterra, um baixinho de 1,60 m. O que ele lê? Lê a Epístola aos Romanos e encontra o justo viverá pela fé e estuda Martinho Lutero, os escritos dele de Romano, estuda Agostinho e o que acontece? Se reacende novamente a glória e não houve na Europa um avivamento tão glorioso como promovido pelo Espírito Santo através da vida de John Wesley. E John Wesley toma toda a Europa na unção do Espírito, essa unção vai para os Estados Unidos e desce para nós aqui na América Latina para a glória do Senhor. E isso se impregna na África também. Então o que acontece? Que há na Epístola aos Romanos? Há um mover espiritual. A igreja hoje precisa se voltar para o que está escrito em Romanos, que é salientar. Viver pela fé para entrar no hesed, entrar no carisma, entrar na fluência de Deus. E é onde a igreja se perde, queridos. A igreja se perde em quê? Em muita coisa e esquece a graça. Por quê? Porque a graça é a fluência de um rio que me leva à vida eterna. Lembra o que Davi disse? Davi entendia do negócio e falou assim, no Salmo 139, sonda, meu Deus, versículo 23, se não me engano. Sonda, meu Deus, e analisa, esquadrinha meu coração,
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me para quê? Para a fluência desse rio que leva à vida eterna, e leva-me para o caminho da eternidade, porque o resto dá a ideia de que há uma estrada, um rio, há uma fluência da vida eterna que vai vir até você e vai te guiar para a vida eterna. Ninguém encontra o caminho da eternidade se não entrar no Hesed, no carisma de Deus. Agora, como encontrar o carisma de Deus? Como encontrar a essência de Deus? Fé. Fé. Se você não tem fé, você não vai encontrar isso aí. Alguém me disse, pastor, me ajude porque eu sou racional demais. Falei, problema. Tudo é racional. Não adianta querer orar. Eu estou com dor de cabeça porque eu preciso tomar dipirona. Se meu filho está, eu tenho que resolver. Se é econômico, eu tenho que... É o cartão de crédito, é o cheque, é tudo racional. Tudo que eu faço é tão racional. Inclusive, é uma pessoa muito organizada. Tudo milimetricamente calculado que eu até para falar, glória a Deus, penso 12 vezes, porque analiso se realmente é da minha carne, é do espírito, é da emoção, e não quero fazer nada milimetricamente. Querido, sabe o que está acontecendo com você? Você está secando. Você está secando, sabe por quê? Porque a doideira que você pode fazer e Deus, o fluir de Deus quer fazer através da sua vida, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, com pessoas, na sua casa, na sua família, tudo. Deus quer fazer coisas tremendas. Então esse é o carisma. Paulo está dizendo, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Não estou dizendo que você tem que largar seu emprego e viver pela fé. Vou esperar que Deus me abençoe. Não, viva esse emprego na fé. Viva o que você faz por fé. Viva o que você tem por fé. Faça o que você tem que fazer por fé. Se mova por fé e você vai ver as coisas sobrenaturais em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos dê graça para entendermos o livro de Romanos. Nós vamos ficar mais crentes estudando essa epístola. E que Deus nos guie para que possamos encontrar o caminho do rio da eternidade. Amém?